Olá, tudo bem? Aqui é Felipe Soares de AZ Construções e estamos no nosso último dia do CONAOP. Espero que você tenha gostado de todas as palestras anteriores e que você tenha percebido que nós trabalhamos em uma sequência, onde nós conseguimos mostrar para vocês, ou tentamos mostrar para vocês, o quê? As oportunidades do mercado de obra pública, os grandes erros que nós encontramos no dia a dia, que você pode analisar na sua cidade, no seu município, no seu estado, assim como a necessidade de profissionais habilitados nesse determinado tema. Quando eu falo habilitado, é com conhecimento técnico de verdade, não é só formação, é realmente saber atuar naquele determinado ramo. Então, perceba que houve uma sequência muito bem definida de palestras e todas elas com uma sequência de técnica e motivacional, para que você consiga ver que há mercado e que você pode ganhar dinheiro sim nesse ramo. E que não existe só a parte da consultoria, não existe só a parte da construtora, existe também a parte da administração pública para trabalhar. Ou seja, vai precisar de engenheiro na CPL, vai precisar de engenheiro na fiscalização de contrato, vai precisar de engenheiro na elaboração de projetos e orçamentos e vai precisar de engenheiro na consultoria da licitação. Então, precisa de engenheiro, só não temos profissionais qualificados, ou pelo menos não temos a quantidade necessária. E nessa palestra de agora, eu vou mostrar um pouquinho do papel do engenheiro da administração pública. Quais são os ramos de mercado, o que é que deve fazer nessa área e o principal, quais conhecimentos que você deve ter. Então, eu vou falar de uma forma geral, sem entrar muito na técnica, com o que você, engenheiro da administração pública, o que você, fiscal de obra, o que você, engenheiro do seu município, engenheiro do estado, deve fazer. Qual o seu papel? Então, primeiro de tudo, o papel do engenheiro do município, ele pode ser diversificado. Como assim? Nós temos 4 grandes áreas que podem ser atuadas no município, que você pode atuar nesse município. Quais seriam essas? Elaboração de projetos, adequação de projetos. Detalhe, Felipe, nem toda prefeitura é o engenheiro que faz os projetos. Muitas vezes tem uma empresa, uma licitação para terceirizar os projetos complementares, os projetos arquitetônicos daquela prefeitura. Porém, em alguns municípios é o próprio engenheiro que elabora projeto. Então, existe a parte de elaboração de projeto, existe a parte de orçamento dos projetos, orçamento de obra da administração pública, aquele cara que vai fazer o orçamento para a licitação, assim como aquele cara que vai fazer o orçamento e o acompanhamento de administração direta. Muitas das prefeituras trabalham fazendo manutenção e reforma com a própria equipe, aquele pedreiro contratado da prefeitura, aquele cara concursado. E o que acontece? O engenheiro tem por obrigação administrar aqueles recursos da prefeitura, aquelas pessoas, aqueles profissionais, tá bom? Terceiro, julgar a CPL. Como assim julgar as peças técnicas? É o que vai analisar o que couber a engenharia da prefeitura sobre as propostas que estão disputando as licitações, sobre os orçamentos, sobre os cronogramas, julgar o que vem das empresas privadas, das licitantes, tá certo? Então, já falamos 3 atividades. E a quarta, que é a mais comum, a fiscalização de contratos. Fiscalizar as obras, ou seja, acompanhar a execução para garantir que seja entregue o objeto da licitação com a qualidade, característica, prazo e custo previsto, tá bom? Que é raro a gente ver isso aqui no Brasil. Muitas vezes o pessoal acha que é por erro de engenharia, que os engenheiros da gente não são capacitados ou que não têm qualificação suficiente. E eu tenho que afirmar para você que muitas vezes não é isso. Tem muito engenheiro bom e que sabe o que está fazendo, só que por questões de corrupção, tanto dele como da administração pública, eles superfaturam obras para bancar campanhas de políticos. Mas não é o caso, não é sobre isso que eu vou falar agora. A gente vai tratar de uma parte mais objetiva, técnica e no que cabe a nós, não dos políticos, tá bom? Primeira coisa que você tem que entender na elaboração de projetos é que a prefeitura, o engenheiro, ele pode, através de uma equipe técnica junto de arquitetos, elaborar os projetos do órgão, do município, seja ele escola, creche, UBS, o que quer que seja. Porém, o governo federal ele disponibiliza vários projetos básicos para serem utilizados naquele município, inclusive alguns junto do recurso. Então, o Fundo Nacional de Desenvolvimento, que é o do FNDE, que trabalha com a educação, ele disponibiliza projetos básicos de creche, ele disponibiliza projeto básico de quadras poliesportivas, de escolas,
Assim como nós temos o Ministério da Saúde, que também disponibiliza UBS tipo 1, tipo 2, tipo 3, que são unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento às pessoas, tá certo? E o Ministério das Cidades, que a gente tem aí praças, academias, tem diversos projetos aprovados no governo federal que são, como posso dizer, contemplados para cada município. Às vezes chega uma verba de 1.900.000 naquele determinado município para ele fazer um determinado tipo de creche para atender a determinada quantidade de pessoas, tá certo? Só que tem um detalhe, esses projetos básicos, eles são projetos básicos mesmos, que requerem de adaptação e adequação. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Aqui eu posso mostrar o site do FNDE, onde você consegue acessar diretamente aqui os projetos de creche tipo 1, tipo 2, escolas, e junto desse site você consegue entender também aqui que existe todos os memoriais descritivos, as perspectivas, a responsabilidade técnica por se tratar de um projeto básico. E se você utilizar esse projeto, lá já tem a RT do engenheiro que fez e recebeu por isso. Então você não tira a RT de projeto, você vai tirar a RT do orçamento. Tem a planilha orçamentária, como vocês podem ver aqui, uma atualizada de 2013, e os projetos, tanto em DWG como em PDF. Então, o governo federal já disponibiliza todo um projeto base para você utilizar na tua prefeitura, no teu órgão, tá certo? Aqui é um modelo de planilha orçamentária que você percebe o seguinte, nela já mostra o item, qual a verba, qual o tipo da obra, o que é que a gente tem, a unidade, a quantidade, o preço unitário sem BDI, preço unitário com BDI, a descrição dos serviços, a fonte de onde foi tirado esse serviço, aqui Sinapse Infra, e o código para que você possa fazer um orçamento. Felipe, essa planilha, ela tem que ser seguida à risca? Não, é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nós temos aqui o modelo do Ministério da Saúde, que são 4 tipos de UBS com a área construída e são vários projetos que a gente pode encontrar na internet. Eu vou te mostrar aqui um modelo de perspectiva. Como vocês podem ver aqui, eu estou mostrando uma perspectiva de uma UBS tipo 1. Primeira grande pergunta que muita gente tem, muita gente se engana. É obrigatório o projeto padrão? É obrigatório utilizar o projeto padrão disponibilizado pelo Ministério da Saúde? E a resposta é clara, não. A utilização do projeto é facultativa. Cada município, administração pública, pode definir se vai utilizar esse projeto ou vai criar um projeto próprio com o seu devido responsável técnico que se adeque melhor à sua realidade. E o que muitas vezes acontece é do próprio município não saber disso e simplesmente pegar o recurso que tem e fazer o que está como um projeto básico, sendo que não é obrigatório. Você poderia fazer um projeto um pouco mais barato, que adeque maior à sua realidade, por exemplo, em um povoado, em uma localidade que tem uma quantidade menor de pessoas que não precisam de uma unidade de saúde tão grande como aquela, adequar aquilo e solicitar a aprovação no Ministério da Saúde. Porém, tem um detalhe. A partir do momento que eu utilizo o projeto padrão, eu não posso fazer alterações. Alterações em que sentido? É alterações de área, alteração na arquitetura. Na metodologia construtiva eu posso alterar e adaptar de acordo com a minha região. Se lá naquele projeto padrão está uma fundação, digamos, de estaca, e na minha região eu não preciso utilizar estaca, eu posso adequar aquele projeto de fundação e botar uma fundação superficial. Um grande detalhe, só para salientar, quando a gente trata do Ministério da Saúde, ele só manda o projeto arquitetônico, tá certo? Os complementares devem ser feitos pelo município ou por uma empresa terceirizada do município. Ele contrata esses serviços complementares. Já nos projetos da educação, o projeto vem completo. Ele vem projeto elétrico, hidrossanitário, estrutural, tá certo? E quando eu pego esses projetos de educação, eu posso fazer uma adequação nele. Eu posso ajustar esses projetos a minha realidade. Por exemplo, se eu tiver um terreno muito aclive ou muito declive, eu posso ajustar, desde que não ultrapasse muito o limite daquele valor, daquela verba, tá certo? Daquela dotação orçamentária. Porque se caso contrário ultrapassar demais, vai ficar inviável ou muitas vezes o município vai ter que arcar com aquela diferença de contrapartida e não é viável para ele. Ele muitas vezes não tem essa condição financeira. Se o valor para execução da obra
ultrapassar o valor do repasse. Vou te dar um exemplo, uma creche do governo federal de 1.900.000. E quando a gente jogou na realidade do município, a gente vai ter um grande aterro, uma grande escavação, nós teremos uma grande movimentação de terra. E junto dessa movimentação de terra, nós vamos precisar de uma fundação especial. Na nossa determinada região, nós temos um grande problema em encontrar lajota e EPS. Dando um exemplo, uma suposição, nós teremos que usar uma laje maciça que é um pouco mais cara. Pode acontecer? Pode. Eu posso readequar todos os projetos, fazendo um novo projeto estrutural, com devidas ARTs, com toda a planilha totalmente modificada, com memorial de cálculo bonitinho, ajustar todos os itens da planilha e de repente essa planilha estoura. Veio 1 milhão de dotação orçamentária, mas a obra vai custar 1.600.000. O que é que vai acontecer? O governo federal vai fazer o repasse do 1 milhão que tinha sido prometido e os 600.000 o município vai ter que entrar como contrapartida para fazer com que aquela obra seja viável, para fazer com que aquela obra aconteça no município, tá bom? Aqui eu deixei um exemplo de uma UBS, conforme o artigo 5º, parágrafo 1º da Portaria 340 de 4 de março de 2013, define o componente da construção do programa Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, UBS, caso o custo final da construção da UBS seja superior ao incentivo financeiro repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva diferença de valores deverá ser custeada por conta própria do município ou Distrito Federal. Isso serve tanto para a obra da saúde como para a obra da educação. O que passar daquela verba que vem do governo federal, o município deve completar o valor para viabilizar a obra. Qual o papel do engenheiro quando recebe esses projetos ou quando recebe uma dotação orçamentária dessa para definir que tipo de projeto vai ser executado? Primeiro, fazer um estudo de demanda, verificar se realmente é necessária uma escola daquele tamanho. De repente, como aconteceu comigo, chegou uma verba de 230.000 para reformar uma escola, nós achamos o dinheiro muito grande para reformar uma e entramos com a justificativa e resolvemos reformar 10, climatizamos 10 escolas com dinheiro que seria reformada apenas uma. Tudo isso depende do bom embasamento técnico que você vai criar e uma boa justificativa, junto dos pedagogos e secretários de educação, no meu caso. Então, fazer um estudo de demanda, ver se realmente é necessário aquele tipo de obra, ou pode diminuir para um porte menor e solicitar o restante da verba para outro empreendimento. Então, o que acontece muito, pessoal, na realidade, é que os engenheiros não sabem que esses valores podem ser alterados e que os projetos podem ser modificados e adequados a cada região. É fácil de ver obras aí em região, como o projeto padrão de uma creche, por exemplo, ela vem com uma fundação para um solo mediano, um solo ruim talvez. É fato que você vê aquele mesmo tipo de fundação em solos firmes, em solos bons, que não necessitariam de uma fundação como aquela, ou seja, a fundação ali superdimensionada em 3, 4 vezes, dinheiro público sendo jogado fora. E você, como engenheiro, não sabendo apresentar resultado, mostrando para a administração, prefeito, a obra estava estimada em 1 milhão, eu fiz um estudo aqui, a gente só vai gastar 800.000, vamos solicitar esses 200.000 ao governo, ao Ministério da Educação e readequar para outras escolas, para outra reforma, para uma ampliação, para comprar equipamentos. Isso é mostrar resultado para a administração pública. É mostrar, fazer com que a obra aconteça, economizando dinheiro e relocando para outros fins, para equipamentos, para outras reformas, para outras escolas. Tudo isso através de conhecimento técnico. Basta olhar na sua região o que tem de escolas, principalmente creche do governo federal, com superestrutura na fundação, que dá para fazer 3, 4 escolas. Não é brincadeira. Eu digo porque eu já trabalhei, eu já construí creche do tipo B, creche do tipo C. E é um absurdo a fundação para determinado tipo de solo, principalmente aqui no Nordeste, aqui em Alagoas, na região que eu conheço, várias creches superdimensionadas por falta de conhecimento do fiscal, por falta de conhecimento do engenheiro do município. Então, qual o primeiro papel que a gente deve fazer? Chegou o projeto básico, chegou uma dotação orçamentária, eu vou analisar o projeto básico, vou fazer uma adaptação para a realidade da minha cidade, do meu município, ver o que é que eu preciso, o que é que eu posso adequar, o que é que eu não posso, quais os materiais que vão deixar mais barato, garantindo a mesma qualidade, segurança e economia. Alterar a metodologia construtiva, se for necessária, para manter e garantir aí a funcionalidade do empreendimento, a viabilidade.
alteração dos projetos, se for necessário, se precisar alterar o projeto, tirar um novo projeto estrutural, um novo projeto elétrico, um novo projeto do sanitário, que eu possa adequar para a minha realidade, fazer um novo orçamento e solicitar a aprovação no órgão, ou seja, no ministério, na fonte do recurso, em quem está dando aquele dinheiro para você reformar. Se for recurso próprio, ótimo, você vai fazer tudo de acordo com o município, não precisa prestar conta com ninguém. Mas muitas vezes esse tipo de obra, o valor é federal, então você tem que prestar contas com alguém, você tem que passar por uma aprovação, uma solicitação. E muitas vezes até o pessoal lá de Brasília, que é o que faz o acompanhamento, não tem um conhecimento tão grande e você fica se desgastando. Então é um processo caminhando e tudo tem que estar bem embasado em norma, em lei e mostrar que realmente não adianta colocar vidro aqui nessa creche. A gente está no Nordeste, esse vidro aqui é para região fria, como aconteceu casos aí em Teresina, uma região quente, e colocaram vidros no pátio, ficou tudo abafado. Entendeu a lógica? É tornar a obra execuível, viável e que traga qualidade para a população. Feita a aprovação, o Ministério aprovando, o órgão competente aprovando, a fonte do recurso aprovando, a gente vai fazer o quê? A licitação. Aí entra novo papel do engenheiro, depois de fazer todo o processo administrativo de projeto, aprovação e orçamento, aí agora eu entro na parte de quê? De conferir a documentação das empresas que estão entrando, definir qual vai ser o regime de execução, vai ser empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, dependendo do tipo de projeto. Como é que vão ser feitas as medições, seguir o que está no edital e então fiscalizar o contrato. Primeiro eu vou fazer o quê? A avaliação junto da CPL, dos certames, olhar como é que vai funcionar a licitação, as empresas que estão qualificadas, que não estão, beleza? E posteriormente a fiscalização do contrato. Quando a gente fala de fiscalização de contrato, o que é que a gente tem que lembrar, pessoal? Qual é o nosso papel como engenheiro? Primeiro, exigir da contratada o cumprimento integral de todas as suas obrigações contratuais, segundo o que prescreveu o edital e a legislação em vigor. Fazer com que seja seguido todo o edital, o que o procurador fez, o que o presidente da CPL descreveu junto com toda a comissão naquele edital, tem que ser seguido. E o fiscal tem a capacidade técnica e o dever de fiscalizar todo esse acompanhamento. Segunda coisa que o fiscal deve fazer, manter os registros sempre precisos e atualizados para fins de transparência e acompanhamento. O que já foi executado e o prazo e os atrasos, por que desses atrasos, entendeu? Tudo embasado e tudo justificado. Teve atraso? Por que o atraso? Onde é que está registrado? Choveu? Foi por causa de chuva? Onde é que está mostrando aqui que teve chuva? Cadê o diário de obra? Cadê a documentação? Vou dar uma grande dica para quem é fiscal. Se resguarda. Você não está só fazendo documentação para um município, você está fazendo documentação para você. Você responde civilmente e penalmente caso de corrupção ou caso aconteça alguma coisa nessa obra. Então, se resguardar é você ter toda essa documentação guardada e eu vou falar mais tarde sobre isso, beleza? Então, terceira coisa, solicitar, quando necessário, os aditamentos contratuais de prazos, acréscimo de quantitativos e novos serviços. Como é que eu vou acrescentar aditivo se eu não conhecer das leis e da legislação que fala sobre o aditivo? Como é que eu vou saber quanto eu posso aditivar? De acordo com o regime de execução. Se for preço unitário, 25% e até 50% se for reforma. Se for preço global, um máximo de 10% por erros e omissões. Então, tudo isso você percebe que está interligado com a lei. O engenheiro do município, ele não pode ser somente técnico, somente da engenharia. Ele tem que entender sobre lei, legislação, certames, tem que entender sobre acórdão, súmula e jurisprudência. Então, fica atento, pessoal, que muito engenheiro não conhece de legislação. E é um grande diferencial para quem trabalha com obra pública. É parar um pouquinho e ficar dando uma estudada nas leis, no Tribunal de Contas, nas decisões que acontecem em outros municípios, tá certo? Quarta atividade do fiscal, tomar providências quando perceber falhas, atrasos no cumprimento do contrato. É um fiscal que tem que notificar a empresa se estiver atrasando, é um fiscal que tem que notificar se a qualidade do material estiver inferior, é um fiscal que é responsável, ele que tem a capacidade técnica e conhecimento técnico para isso. Então,
A partir do momento que ele não faz isso, ele pode ser penalizado, ele pode responder judicialmente. Tá entendido? Faz sentido para você? Ser fiscal não é brincadeira, pessoal. Ser fiscal é uma responsabilidade muito grande. Outro papel do fiscal é fazer as medições de obra. Como assim as medições de obra, Felipe? De acordo com o que está previsto no edital, as medições elas são feitas ou mensais, ou por percentual, ou por etapa da obra, de acordo com o regime de execução. Geralmente a gente faz medição mensal, porque a maioria das obras é feita por preço unitário, ou pelo menos deveria ser feita por preço unitário pelas falhas de projeto. A gente sabe que quando a gente trabalha com projetos que não são tão bem definidos, a gente usa o preço unitário, para poder ter uma quantidade de aditivo maior se for necessário. Então, seguir o edital e definir se aquela medição vai ser feita quinzenal, mensal, semanal, de acordo com os prazos e intervalos previstos no contrato. Se for preço global, por etapas da obra, respeitando os intervalos seguidos no edital, tá ok? O que o engenheiro deve solicitar quando vai fazer o boletim de medição? Para resguardar ele e para estar respaldado por leis. Primeiro, o boletim de medição, no intervalo que foi previsto no contrato, que é o que vai estar mostrando lá o que é que foi medido naquele mês, naquele determinado tempo, quais foram os serviços, os valores e o total da medição que a administração pública vai ter que pagar para a licitante. Segundo, o diário de obra referente àquele boletim de medição. Eu tenho que ter o diário de obra, pessoal, eu tenho que cobrar para saber exatamente o que é que está acontecendo e ter aquilo registrado. Todos os dias o que é que aconteceu, quando é que foi feito, para poder acompanhar lá, se for a questão do zoneamento do concreto, saber quantos dias estavam concretados naquele determinado dia e se porventura aconteceu um acidente ou aconteceu algum problema na obra, está totalmente registrado. Muita gente não dá valor, mas o diário de obra ele é uma ferramenta fundamental para o fiscal de obra saber tudo o que está acontecendo naquela obra. Agora, o diário de obra ele tem que ser feito efetivamente, não é chegar no final do mês, na hora de solicitar uma medição, e o estagiário passar tudo que tem que ser medido, não. Não, o diário de obra tem que ser feito, ele é uma ótima ferramenta de gestão e é uma ótima ferramenta para fiscalização. Recomenda sempre que o fiscal chegar na obra, ele visite 2 vezes por semana, 3, mas quando chega lá ele diz, me dá um diário de obra só para ele poder ver se está sendo feito na sequência, tá certo? Muitas vezes o estagiário ou o próprio engenheiro só deixa para fazer no final do mês, quando vai fazer uma solicitação de pagamento. Terceiro, relatório fotográfico das atividades. Pessoal, isso é muito importante. Daqui a 5 anos, 6 anos, pode acontecer alguma coisa, você não está trabalhando mais naquele órgão e chegar uma fiscalização do governo federal, do Tribunal de Contas, de qualquer órgão fiscalizador e solicitar de você que apresenta, cadê aquele revestimento cerâmico que você mediu? E muitas vezes, 1 ano, 2 anos depois, aquele revestimento já se acabou, alguém tirou e vão querer te culpar achando que não foi feito aquele serviço. E o relatório fotográfico é o que vai mostrar que naquele momento que você mediu, aquele serviço realmente estava executado. Então o relatório fotográfico ele é uma prova muito mais para o fiscal do que para a própria administração, para mostrar que ele realmente mediu baseado em fatos. Daqui a 10 anos, que é o tempo que prescreve o crime para o engenheiro, ele pode ainda responder por aquilo. Imagina com 9 anos de serviço. 9 anos depois que você saiu daquela determinada prefeitura, você ser convocado pela Polícia Federal a prestar um esclarecimento de uma obra que você nem lembra mais e não tem nenhum registro. Então, guardem seu relatório fotográfico e não deixem somente na prefeitura, somente na mão da administração. Cria um drive, cria uma plataforma online e deixa isso tudo salvo, porque isso você pode precisar um dia. Eu digo porque eu já passei por isso e é muito importante você estar resguardado e ter esse material guardado. Quarta coisa que eu recomendo solicitar é um memorial de cálculo de quantitativos. Quando a empresa terceirizada ela manda, a licitante, ela manda o boletim de medição, você mandar para ela descrito, ela mandar para você descrito, tudo como é que ela chegou naqueles valores. O valor de fundação foi chegado por isso, por isso, por isso, tudo descrevendo, para que facilite você, fiscal, a conferir se realmente aquilo da obra bate. Eu como fiscal, eu sempre prefiro não fazer o boletim de medição. Eu solicito que a empresa me forneça o boletim, eu vou lá e confiro pelo boletim dela ou passo para o meu modelo da prefeitura. Mas é muito mais fácil ele que está executando, saber o que está executado e mostrar, e eu já ir olhando exatamente o que ele botou na medição. Eu já vou fiscalizar a obra vendo o que é que ele colocou. Não eu chegar lá à toa e já para estar medindo. Eu perco muito tempo fazendo dessa forma.
Aqui está um exemplo de boletim de medição, que é o que eu quero mostrar para vocês. Vocês podem ver que o boletim de medição, ele tem aqui o valor do contrato, ele tem o período da medição, a data que foi fechado esse boletim, e aqui ó, a descrição dos serviços, as unidades, o preço do serviço, a quantidade do contrato e o valor que foi medido nessa medição número 1. Ó, medição número 1 foi medido isso aqui, que dá um saldo, é aquele que tem, o saldo é o saldo do contrato, quanto é que tem disponível do contrato. Por exemplo, na medição 1 foi medido 0,5 de um saldo de 1, ou seja, eu tenho um saldo de 1, descontei 0,5, a minha medição 1 é meio, ou seja, na próxima medição eu só tenho um saldo de 0,5, porque eu já acumulei, já gastei na primeira medição 0,5, entendeu? Aí aqui, ó, acumulado anterior, medição 0,1, o valor, que é a multiplicação da quantidade que foi medida pelo valor do preço unitário. Então a gente acha aqui o valor da medição número 1 e chega nos valores totais. Esse aqui é um modelo básico para quem for adquirir o Conaop. Vocês vão ter acesso a baixar essas planilhas, vocês vão ter acesso a baixar todo o material que foi disponibilizado aqui no evento. Aqui também está um modelo de diário de obra, que eu tirei a logomarca, mas que tem aqui a descrição. Um erro muito comum é a omissão de algumas informações. Por exemplo, tem aqui corte e dobra de aço CA50 para superestrutura. Beleza, para que peça da superestrutura? Nesse dia, quais foram as peças que foram cortadas e dobradas e armadas? É importante no diário de obra você detalhar o máximo possível. Você colocar o máximo de informação para que quando você precisa sanar alguma dúvida ou se porventura tiver algum problema, você saber exatamente onde voltar para recolher aquela informação. Outra coisa que é bacana é ter um campus aqui, ó, ocorrências diárias e observações e recomendações de fiscalização. Toda vez que o fiscal chegar lá e encontrar algo de errado, ele colocar no diário de obra, assinar e carimbar, tá bom? Outra coisa que não está aparecendo no diário, aparece embaixo, eu acho que cortou aqui na imagem, é o seguinte, a quantidade de funcionários que estavam previstos naquele dia e o tempo como é que estava. Estava chuva, não estava? Que é para a gente entender o porquê de muitas vezes não ter sido executadas algumas atividades. Vou dar um exemplo. Um dia que estava chovendo muito, era impossível fazer reboco externo. Então, estava registrado no diário de obra que não foi feito o reboco externo porque estava chovendo muito. Faz sentido para vocês? Fazer a informação rodar para a informação do município, para a informação do fiscal e para resguardar e proteger o próprio fiscal da obra. Modelo de memória, o memorial de cálculo, esse aqui está bem simples, é só como chegar nos valores em planilha. Como é que chegou no valor da placa da obra? Aqui, ó, largura vezes 2, total de 6 metros quadrados, tá bom? Um memorial bem simples, só para mostrar para vocês. Eu vou disponibilizar um memorial mais completo, de acordo com as prescrições do governo federal. Ó, como eu falei em relatório fotográfico, aqui está um exemplo de uma reforma que nós fizemos. Aí, ó, realização de pintura de arquibancada de estrutura metálicas. A gente comprovou que foi feita essa pintura através dessa foto, porque daqui a 6 meses essa pintura vai estar desgastada. Se eu não tiver com isso guardado, no dia que a fiscalização chegar, quando eu falo fiscalização, não é a minha fiscalização do município, eu sou o fiscal do município. É o fiscal geral do município, é quem vai fiscalizar o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, entendeu? Então a gente tem que estar resguardado porque até que prove o contrário, você é culpado. Então, quanto mais provas você tiver, bem melhor para você. Aqui, a Félix Construções, que é a empresa que eu sou responsável técnico, né? Eu sou o gerente de obras dela, e mostrando aí tudo que foi feito nesse estádio. Outro papel do fiscal é evitar o superfaturamento. Como assim, Felipe? Exatamente. O fiscal ele tem que evitar o superfaturamento, que é faturar algo acima do previsto, algo acima da lei. É roubo da administração pública. E existem 3 tipos de superfaturamento, basicamente. Esse primeiro que eu vou explicar aqui é o de quantitativo. É eu medir mais do que está executado. É se porventura a gente perceber que houve um erro no projeto e estavam apresentando uma área de 400 metros quadrados de reboco, quando na verdade a área de reboco era simplesmente 200. Então, se eu medir 400, eu estou superfaturando, eu estou medindo o dobro do que realmente foi necessário para ser utilizado. Então, eu não posso fazer isso porque eu sou culpado, eu estou sendo conivente, isso é crime e eu tenho que evitar. O papel do fiscal do contrato é evitar que isso aconteça. Eu tenho que fazer uma glosa, eu tenho que fazer uma supressão daquele determinado serviço e exatamente medir o que foi executado.
Então, o superfaturamento por quantitativo é quando eu pago a mais do que realmente é executado. Superfaturamento por qualitativo é quando a gente mede algum serviço com qualidade inferior do que estava previsto no contrato. Como assim, Felipe? É a mesma coisa de eu estar no OBS na parte interna e dizendo lá que o meu revestimento, que a minha pintura, perdão, vai ser com tinta acrílica. E na hora de executar, o construtor vai e coloca a tinta PVA, que é com valor inferior e qualidade inferior do que o previsto. E a gente vai e mede como acrílica. Isso é superfaturamento. A gente está pagando a mais com qualidade inferior ao que estava previsto no contrato. Tem que seguir exatamente o que está na planilha orçamentária, o que está lá na descrição, nas especificações técnicas, tá bom? Outro exemplo de superfaturamento por qualitativo é se a gente tiver, por exemplo, um piso em porcelanato, eu faço a medição atestando que ali era piso porcelanato, quando na verdade o construtor utilizou piso cerâmico, ou seja, superfaturamento. A gente está pagando a mais por um produto que tem qualidade inferior ao que estava previsto em contrato. É o nosso papel como fiscal evitar esses problemas, evitar esse tipo de acontecimento, esses acontecimentos aí indesejáveis, tá certo? Outro tipo de superfaturamento que é muito comum é o de antecipação. É quando eu faturo algo, eu pago uma medição que ainda não executou. Ah, o cara não terminou a alvenaria, mas eu já medi a alvenaria completa para poder ajudar o construtor. Isso não existe. Na administração pública, primeiro se executa para depois receber, tá bom? Deixando bem claro, primeiro executa para depois receber. Se eu pago antecipado, o dinheiro está rodando na mão do construtor e não na administração pública. E isso é uma das formas de superfaturamento. E agora, para finalizar, se eu pudesse dar 4 dicas para quem vai trabalhar na administração pública, seria a seguinte. Guarde registros do seu trabalho. Mantenha registro por pelo menos 10 anos. Felipe, como é que eu vou guardar papel durante 10 anos? Cara, a gente está numa tecnologia diferente. Hoje não precisa estar tudo por papel, não. Papel, deixa que está na prefeitura. Guarda cópias, escaneie, manda tudo num drive, manda tudo num e-mail, deixa tudo digitalizado. Porque daqui a 7, 8 anos, a Polícia Federal ou um órgão de fiscalização pode te convidar gentilmente a prestar esclarecimento sobre determinada obra. Aí eu te pergunto, tu vai lembrar como é que tu chegou naqueles quantitativos? O porquê, o critério que tu levou naquele determinado orçamento? O porquê que tu considerou 0,20 metro quadrado a mais de cerâmica? Por isso que é importante guardar o memorial de cálculo, a planilha orçamentária, o relatório fotográfico, todo o processo, tá certo? Mantenha tudo isso numa plataforma online. O objetivo maior do fiscal, da administração pública, é entregar a obra, é fazer com que a obra esteja funcionando e em operação para a população. Então o papel do fiscal tem que integrar a administração pública junto da licitante do setor privado, para que juntos a gente consiga entregar a obra no prazo, com qualidade e segurança. E o detalhe, com economia, no custo previsto, sem aditivar 200 milhões, 300 milhões, como a gente viu aí na Copa do Mundo. Isso tudo por falta de planejamento, por corrupção, por falta de engenharia de verdade. Então, acompanhar realmente o processo de forma íntegra, tá certo? E lembre-se, a gente está trabalhando com o dinheiro do povo. O dinheiro do povo, é o dinheiro do seu filho, da sua mãe, da sua família. Zela para que aquela obra seja finalizada para trazer benfeitoria à população. A obra pública é um ramo muito gostoso quando você vê as coisas acontecendo de verdade. E eu posso afirmar que está faltando gente qualificada. Eu posso afirmar porque eu trabalho, vocês sabem, no município coordenando, e nos últimos 2 anos a gente trocou 4 vezes de engenheiro. Será que o problema estava no órgão ou nas 4 pessoas? Gente, o cara não sabe, não entende legislação, não entende lei, o cara não sabe fazer um levantamento, o cara não sabe que critérios utilizar no orçamento, o cara não sabe sobre a Lei 866, sobre o acórdão do TCU, sobre súmula jurisprudência. Então, será que você está preparado? Será que você se contrataria para ser secretário de um município? Será que você se contrataria? A grande questão é essa, você se contrataria para ser um fiscal de contrato? Você estaria pronto? Talvez você não estaria pronto agora, mas tudo que você aprendeu nesse congresso, se você colocar em prática, eu tenho certeza que vai ajudar a potencializar ainda seus resultados, a potencializar e a melhorar cada vez mais. Esse projeto foi feito com um carinho muito grande na intenção de melhorar a qualidade das obras públicas e a capacidade dos profissionais, para que eles se aperfeiçoem, gerem debates e se questionem cada vez mais sobre o que está na lei, se é correto, se não é.
Nem sempre o que está na lei eu concordo, mas tem que seguir. Mas a questionar, a gerar formadores de opinião, a gerar pessoas que entendem de verdade de obra pública e garantir a qualidade melhor das obras no nosso país. Beleza? Outra coisa que eu quero dizer a vocês é que no decorrer dessa semana vocês devem ter aprendido muito conhecimento em pouco tempo, mas deve ter ajudado a esclarecer várias dúvidas sobre obra pública. Outra coisa que eu posso afirmar, precisa-se de engenheiro. Tem vaga para fiscal de obra, tem vaga para engenheiro de prefeitura, tem vaga para consultor em licitações, tem vaga para licitante, porque o que mais aparece no Diário Oficial da União é um monte de empresa desclassificada por não conhecer peças técnicas, por não ter conhecimento técnico. E você, será que está pronto? Será que não chegou sua hora de correr atrás, de pagar o preço? Todo mundo quer ter uma carreira de sucesso, mas são poucos os profissionais que querem pagar o preço disso. Então, bola para frente, pessoal. Obrigado por participarem do CONAOP, espero que vocês tenham gostado e deem seu melhor. Busquem se capacitar, busquem que conhecimento é tudo. Perceba que no ramo de licitações, no ramo da administração pública, você não precisa ter dinheiro. Você pode trabalhar como consultor sem ter R$1 só com conhecimento. Você pode trabalhar na administração pública só prestando serviço com conhecimento. Você pode trabalhar em diversos setores apenas com isso aqui, ó, com o poder do conhecimento, da capacidade técnica. Muito obrigado a todos, desejo a vocês sucesso e espero que esse CONAOP tenha contribuído um pouquinho na formação profissional de cada um. E lembre-se, precisa de engenheiro, tem muita obra pública para ser feita, está faltando engenheiro para tomar conta dessas obras. Um grande abraço.